Irmãos, pensando sobre esse tema, sobre o tema do congresso de oração, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, e eu fiz 4 considerações minhas, olhando para o tema e também para o verso. E essas considerações ainda estão aqui na parte introdutória, mas elas, de certa forma, delimitam o nosso pensamento sobre oração, sobre aquilo que vamos abordar nessa manhã. Primeiro, todos podemos passar pela hora da angústia. Todos podemos passar pela hora da angústia. Talvez você esteja hoje aqui muito tranquilo, vivendo uma fase de calmaria na sua vida, uma fase boa, perfeita. Amém por isso, que o Senhor conserve. Mas o fato de nós sermos crentes ou não, de nós estarmos em uma igreja ou não, não nos isenta do dia da angústia. Porque o mundo que a gente vive é um mundo de aflições. Nós estamos sujeitos a tantas aflições no dia a dia, desencontros, encontros que não deveriam acontecer. Então, talvez a pergunta não fosse nem se nós vamos passar pela angústia, ou talvez a melhor pergunta seria quando nós vamos passar pela angústia. Mesmo você que hoje está bem, em algum momento, provavelmente você já passou por uma angústia. E quando vier a próxima? Talvez hoje você chegou aqui carregando ou trazendo a sua angústia no coração, que o Senhor toque na sua vida e resolva, sim, essa é a nossa oração. E eu não quero ser pessimista nesse ponto, mas todos nós passamos por angústia. Uma segunda consideração é que sozinho eu não dou conta de passar pelas angústias da vida. Porque nós precisamos do braço forte do Senhor ao nosso lado. Nós precisamos entender que cada um de nós aqui é insuficiente nas suas forças para vencer as angústias do dia a dia. Tem coisa que a gente não tem nem noção de como vai resolver. Se não for o braço forte do Senhor, se o Senhor não for a força que se renova no tempo da angústia, na hora da angústia, nós não vamos dar conta. Uma terceira consideração é justamente essa. O Senhor, ele tem que ser aquele que nos fortalece. O Senhor tem que ser a base, o fundamento, não há de ser outra coisa. Se não for o Senhor, não é possível. Às vezes nos apoiamos na palavra de alguém, na promessa de alguém, num posicionamento específico, numa reserva que temos, ou talvez na saúde. São coisas legítimas, são coisas boas, mas o verdadeiro fortalecimento, ele vem e deve vir exclusivamente do Senhor. E um quarto posicionamento aqui, é que eu devo buscar em oração, que o Senhor verdadeiramente seja essa força renovada. Se o Senhor, ele deve ser essa força, como eu acesso isso? E eu entendo então que a oração é o ponto principal. A oração, ela tem uma importância tão grande em nosso fortalecimento, ela é fundamental na nossa caminhada cristã, ela é imprescindível. Mas hoje em dia se fala pouco de oração, se busca pouco, se ora pouco. Todos nós, nosso mundo tão corrido, tantas tarefas, temos pouco tempo, separamos pouco tempo, ou dedicamos pouco tempo, ou talvez estamos priorizando aquilo que não era importante, aquilo que não é imprescindível. Mas a oração, sim, é algo imprescindível. É tão imprescindível que provavelmente até o final do ano, Deus permitindo, nós vamos ter mais algum tempo de reflexão sobre oração e sobre alguns princípios importantes da vida cristã, e a oração é um deles. Então, pensando nessa manhã sobre sermos fortalecidos através da oração, eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, e nós leremos os versos de 9 a 20 em seu capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos de 9 a 20. Amém? Amém. Mas não projeta ainda não. Daqui a pouco a gente vai ler. Eu quero primeiro fazer uma introdução à história que nós vamos aqui abordar. Nesse trecho que vamos abordar, a Bíblia fala sobre o nascimento de Samuel, sua mãe Ana. E nos versos anteriores,
nos versos de 1 a 9, que nós não vamos ler aqui, fala que Ana vivia um tempo de angústia na sua vida. Ana era alguém que não vivia apenas um momento, né? Ela não enfrentava apenas uma luta temporária, ela não enfrentava algo que foi momentâneo, o que aconteceu naquela semana, mas Ana vivia na sua angústia algo, na sua vida, uma angústia que durava já anos. Ela tinha uma dificuldade, ela carregava uma dor, um sofrimento, uma vergonha, que era não poder ter filhos. E naquele momento, naquele contexto social, isso era algo muito sério. Isso colocava a pessoa, a mulher que não poderia gerar filhos, em uma situação de vergonha, em uma situação de dor profunda. E a história conta que o marido de Ana, chamado Eucana, e eles eram gente crente, todos os anos eles iam ao local de adoração. Aquele local de adoração se chamava Siló. Muito obrigado, minha irmã. Ana, então, tinha o seu marido Eucana, e ano após ano, eles iam a Siló para adorar. Gente que buscava a Deus, gente que dava oferta, gente que oferecia o que tinha, mas que carregava mesmo assim uma angústia, mas que carregava mesmo assim uma dor, a dor de Ana em não ter filhos. E é interessante que naquele contexto social, o marido, ele tendo posses, ele poderia ter uma outra esposa, principalmente por essa questão de não estar tendo filhos com a primeira esposa. Ana era a preferida de seu marido, ele tinha uma outra esposa, mas Ana, como preferida, ela acabava, além da sua própria dor, sofrendo a afronta da sua rival, que se chamava Penina. Então a dor, ela vai se multiplicando, e é interessante que verso 7 do capítulo 1 diz assim: isso acontecia ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra, que era Penina, a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia. Olha que interessante, observar que alguém que vai à casa do Senhor, que alguém que participa, que sacrifica, aqui no contexto do Antigo Testamento, mas carregava uma angústia, uma dor tão grande que durava anos, que ano após ano, todas as vezes que ia-se à casa do Senhor, parece que aquilo ali, até o ir à casa do Senhor, se torna algo ruim, se torna algo como uma lembrança da dor, se torna algo que faz Ana chorar e não comer. A afronta, sim, da sua rival, mas isso era algo recorrente, e o ir à casa do Senhor já não bastava. Irmãos, talvez alguns de nós passemos por tempos de angústia tão grande, que às vezes até ouvir a igreja pesa, porque eu estou aqui, eu venho, eu ouço o chamado, eu me coloco diante do altar, eu canto quando tudo perante o Senhor estiver, eu abro o meu coração, e às vezes a coisa não acontece. E às vezes não acontece, às vezes duras dores, duras angústias estão no mais profundo da nossa alma, porque simplesmente uma oração nossa não foi atendida. Talvez tenha alguém nos afrontando diante daquilo que não temos, mas irmãos, hoje eu quero olhar para essa história de Ana e encontrar alguns ensinos para que nós sejamos fortalecidos através da oração. Vamos à palavra, verso 9 do capítulo 1. Diz assim: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, olha que interessante, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha,
Verso 12. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, e os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada, e disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Verso 20, Ana ficou grávida. Passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Vamos orar? Senhor, nessa manhã, mais uma vez, nós te damos graças pela tua palavra agora lida e pedimos que ela encontre em nossos corações o terreno fértil. Fala a cada um de nós de uma maneira específica, individual, para a honra e glória do teu nome. Amém. Fortalecidos através da oração. Irmãos, a oração ela precisa nos fortalecer, e essa história aqui é uma história emblemática. Alguém que vivia uma grande angústia, alguém que está sendo julgada, alguém que mesmo dentro do local de oração, da casa de adoração, nem o sacerdote às vezes a compreende. E como eu disse, eu quero olhar aqui e aprender alguns ensinos muito simples sobre oração. O primeiro, a oração nos posiciona diante de Deus. A oração nos posiciona diante de Deus. Mesmo em meio àquela angústia, mesmo em meio àquela dor, mesmo em meio àquela dificuldade, Ana orava ao Senhor. E o texto diz que ela, com amargura de alma, orou e chorou muito. Irmãos, Ana buscava o Senhor ano após ano, enfrentava as lutas, as dores, convivia com as suas emoções bagunçadas, mas não largou a prática da oração. Ela orou ao Senhor, e não apenas isso, ela tomou um posicionamento e fez um voto. Ela votou perante o Senhor. E esse voto é muito interessante, porque o objeto desse voto é o pedido da oração dela. Não se trata de eu vou fazer algo, não se trata de eu me submeter a algo e eu quero alcançar tal coisa. Não, ela está pedindo por algo, aquilo que mais doía nela. E ela fala: olha, se o Senhor me der isso, eu vou dar isso em gratidão ao Senhor. Ela faz um voto de entrega do seu filho, se o Senhor atendesse o pedido dela. Irmãos, Ana toma uma posição que não está buscando simplesmente a sua vontade. Ana toma um posicionamento de quem não está preocupado, sim, em primeiro lugar, em ser atendida. Ela quer sim ser atendida, mas ela toma um posicionamento de quem está buscando agradar ao Senhor. Senhor, eu quero tal coisa. Se o Senhor me conceder isso, eu vou te entregar isso. Eu vou dedicar isso a Ti. E às vezes nós tomamos muitas posições que são incorretas. Posições que não honram, que não glorificam o nome do Senhor, até mesmo nas nossas orações. Tomamos posições egoístas. Queremos algo somente para o nosso bem. Só eu, farinha pouca. Ah, tá vendo como é que a gente sabe? São posições egoístas.
Às vezes eu quero uma benesse, eu quero a solução de um problema, eu quero algo que é lícito, mas eu não estou preocupado com os outros, eu quero resolver o meu. E eu coloco diante de Deus assim: Senhor, faz a minha vontade aqui na terra como eu quero que faça a minha vontade. E não é isso que o Senhor nos ensina. Tomamos às vezes posições egocêntricas, como se o mundo girasse ao nosso redor. Eu sou o centro do universo. Eu oro para que tudo que é benefício para mim, e vamos estender a minha casa, para que tudo dê certo. E eu sei, e não tem nada errado em pedir, mas eu preciso lembrar que eu não sou o centro de tudo. Eu não devo apenas buscar a Deus para que Ele faça somente a minha vontade. A minha vontade às vezes não é muito boa, não. A dele é boa, perfeita e agradável. Às vezes nós tomamos posicionamentos soberbos, orgulhosos, achando que a gente é capaz de dar ordem a Deus. Senhor, eu ordeno que tal coisa... Espera aí, baixa a bola. Quem somos nós para dar ordem a Deus? Quem sou eu para orar, colocando o Senhor como um mero serviçal, como alguém que trabalha para minha satisfação? Não, irmãos, não é assim. A melhor posição que devemos tomar diante de Deus em oração é a posição da humildade, é a posição da submissão. Mateus capítulo 6, verso 10, na oração modelo, Jesus ele ora: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus se posiciona diante da vontade do Pai. Ana se posicionou corretamente diante de Deus e se comprometeu com Ele, porque ela não estava apenas buscando alcançar algo, mas ela buscava em oração o agradar a Deus. Então, irmãos, a oração ela me fortalece na hora da angústia, quando eu não busco apenas a minha vontade, mas quando a minha vontade está de acordo com a vontade de Deus. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui: a oração deve ser uma entrega sincera. Entrega sincera. No mesmo verso 10, fala que ela orou com amargura de alma. Irmãos, eu não tenho noção do que seja a amargura de alma. Eu penso que eu ainda não cheguei nesse tipo de sofrimento. Talvez você já tenha vivido algo tão difícil que você possa ter chegado a esse entendimento. Mas o que me parece aqui, através da palavra utilizada, é que a amargura de alma é algo extremamente amargo, algo comparado, como eu busquei ver aqui, à dor de uma facada. Algo que dói no mais profundo das entranhas. E aquela dor não impediu Ana de orar, mas aquela dor, e a pessoa amarga, ela tende a falar às vezes coisas amargas, a não ter às vezes um posicionamento tão gentil, tão adequado. E mesmo assim, Ana foi sincera. Ela entregou o seu coração, ela abriu o seu coração, ela abriu aquela dor para o Senhor de uma maneira sincera em oração. Ela não foi superficial. Ela foi lá onde doía. Ela foi lá no mais profundo. Mas eu penso que às vezes as nossas orações elas são superficiais. Parece que a gente fica sem graça diante de Deus. Parece que a gente deixa de entregar verdadeiramente aquilo que nos causa dor. Parece que a gente não quer falar diante do Senhor, lá no nosso quarto, no nosso momento de oração. Parece que a gente quer esconder assim: ó, Senhor, faz o que eu estou pedindo, mas eu só vou falar até aqui. É como o Senhor não precisa saber de tudo, não. Irmãos, é como se o Senhor primeiro, é como se Ele não nos conhecesse. Ele nos conhece bem, Ele sabe como nós somos, Ele sabe o que tem de bom e Ele sabe o que tem de ruim na minha vida. Ele sabe o que dói na minha vida. Mas eu preciso tomar essa postura de sinceridade, porque omitir isso diante de Deus não tem propósito. Nada que eu fale para o Senhor, dentro da minha sinceridade, vai fazer com que Ele me ame menos.
Ele é amor, Ele é grande em amor, Ele está conosco, Ele é bom. E Ele deseja que eu abra o meu coração. Irmãos, devemos ser sinceros diante do Senhor e entregar a Ele todas as nossas dores. A nossa oração tem que ser assim, até quando a gente não consegue falar, até quando a gente não tem palavra bonita para orar de uma maneira grandiosa, de uma maneira simples. O que vale é a sinceridade. O Salmo 62, em seu verso 8, confie nele em todo tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Confie nele, derrame o seu coração diante de Deus. Irmãos, não adianta fingir que não existe dor. Não adianta fingir diante de Deus que a dor está aqui, está mais ou menos. Ele deve ser o único que recebe a nossa oração, deve ser o único a quem nós a levamos integralmente. Não tema rasgar o seu coração diante de Deus. A oração que nos fortalece é feita com sinceridade e verdade. Essa é uma entrega sincera. Uma terceira lição aqui fala de uma oração contínua e intensa. Uma oração contínua e intensa. Aquela situação era uma situação de dor que já durava anos. Não era uma situação que tinha acontecido na véspera, não era uma situação que aconteceu um mês antes, mas não. Ela já está ali buscando há anos. E Ana, então, ela não se conformou com aquilo, mas ela está de forma contínua e intensa, insistindo, levando ao Senhor em oração. Ela não aceitava simplesmente aquele veredito sobre a sua vida, mas ela continuava a orar. Continuidade. Às vezes a gente ora por um negócio e a gente meio que esquece. E a gente não... Que bom que Deus é misericordioso. E nós não sabemos. Cada vez mais eu tenho aprendido que a gente não sabe como orar. Ainda bem que o Espírito Santo intercede por nós, pegando aquilo que ninguém entende, que é a nossa oração toda conturbada, e levando diante de Deus de uma maneira agradável. Irmãos, tão intensa foi a oração de Ana naquele momento ali, que o próprio sacerdote Eli, ele dá uma bobeada. Eu penso que ele chega ali, ele vê a pessoa naquele momento de intensidade, e ele pensa que ela está embriagada. Que situação desse sacerdote, porque os sacerdotes também erram de vez em quando, e de vez em sempre, a gente erra. Que situação, que falta de tato, uma situação constrangedora. Ela está sendo tida aqui como fora de si. Mas, irmãos, a nossa oração contínua e intensa, como a oração de Ana, nem sempre vai ser compreendida. Nem sempre alguém que está próximo a nós vai entender. Poxa, você ainda está orando por isso? Mas para com isso, já tem tanto tempo que você está buscando tal coisa, isso aí não é de Deus para a sua vida. E aí vem umas palavras assim, ruins, negativas. Desiste, Deus não quer isso para você. Espera aí, gente, não é assim não. Da minha oração, da minha vida com Deus, eu e Deus. Irmãos, a oração contínua, ela não vai trazer a certeza de que Deus agirá como eu quero, mas certamente Deus agirá, nem que seja mudando o meu coração. Se eu estou buscando por algo há muito tempo, e buscando continuamente, intensamente, isso não quer dizer que Deus tem a obrigação de atender à minha vontade, mas Ele vai agir, e talvez Ele mude o meu coração, talvez Ele me leve a um entendimento. Olha, peraí, isso aí não é para você. A oração, ela muda o nosso coração. Em tempos de angústia, de ansiedade, de aflição, não desista, ore continuamente, ore com intensidade, continue a orar. 1 Tessalonicenses 5,17, orem sem cessar. Aqui não se trata de uma oração o tempo todo, vou a partir de agora, de joelhos, ficar aqui e ter muito tempo de oração, isso é bom, tá?
não sou contra isso, mas o texto fala aqui de não longas horas, mas de uma oração onde eu sempre estou diante de Deus, onde eu sempre estou colocando diante de Deus, onde eu não desisto, onde eu não paro, onde eu não cesso de clamar. Irmãos, o Senhor, Ele é o ponto principal das nossas orações. A oração que nos fortalece é contínua e intensa diante de Deus. Quarto, a oração que nos fortalece, ela nos sustenta na caminhada diária. Ela nos sustenta dia a dia, nas coisas às vezes mais simples. E eu quero ler aqui os versos de 17 a 19 mais uma vez. Então Eli disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa. Em Ramá, Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Há 3 elementos aqui nesse trecho que eu li que eu acho muito pertinentes. Eu queria ressaltá-los aqui. Primeiro, é o semblante de Ana, que já não está mais triste. Segundo, eles voltam para casa, voltam para a vida diária, voltam para acordar cedo, voltam para a caminhada de ter as preocupações do dia a dia. Voltaram a viver normalmente. E o terceiro, Ana e seu marido tiveram relações. Parece algo despretensioso, mas eu creio que tem uma importância muito grande nesse contexto aqui. Ana orou intensamente. Ela rasgou o coração diante de Deus. Foi mal interpretada pelo profeta. O profeta, então, o sacerdote, então, ele lhe dá dá a Ana uma boa palavra. Agora, ela recebe aquilo e ela entende que ela pode voltar à vida normal. O texto diz que ela segue o seu caminho. Ela come. Lá em cima, ela tinha tristeza e ela não comia. Porque a tristeza, causando aquela depressão, muitas vezes faz a pessoa perder o ânimo para aquilo que é básico da vida, para aquilo que sustenta a nossa natureza. Ela não queria comer. Então ela volta, segue o caminho, come. E aí agora ela entende que aquela tristeza já não está mais ali. O semblante dela melhora. Olha que interessante, há uma mudança aí. Há uma mudança física vista. O semblante melhorou. Ela já não tinha mais aquela cara de triste. Agora, o problema dela foi atendido? Foi resolvido? Não, ainda não. Mas o semblante melhorou. Olha o papel imprescindível da oração rasgada, de abrir o coração diante de Deus. E aí então, eu lembrei aqui, antes de seguir, eu lembrei daquele hino que diz assim: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Às vezes temos dores que ainda estão nos abatendo, que ainda estão decaindo o nosso semblante, porque nós ainda não levamos ao Senhor tudo em oração. Mas como eu disse, o semblante melhorou, voltou para a vida normal, dia a dia, está pagando o boleto, está preocupado com movimentos. E aí, o texto aqui frisa isso, que ela teve relações com seu marido. Parece só até estranho dentro da Constituição, mas irmãos, eu penso que ter relações com o seu cônjuge é algo normal para quem quer ter filhos. É o que se imagina, certo? E eu penso aqui que aquela dor que ela vivia, aquela angústia, aquela amargura, poderia ter tirado a alegria da relação matrimonial. E agora então, uma vez que ela muda o semblante, uma vez então que ela é revigorada, tendo entregue ao Senhor as suas amarguras, uma vez que ela não tem mais reservas diante de Deus, é possível retomar algo
que havia sido interrompido. Talvez aquele casal já tivesse um tempo duro em casa há um bom tempo. O desânimo. Irmãos, quando nós confiamos em Deus, há algumas coisas normais da vida que precisam ser retomadas. Que às vezes a amargura fez com que as coisas normais fossem deixadas de lado. Já não se faz mais. Nós precisamos voltar a fazer algo que paramos, uma vez que colocamos e que entregamos tudo ao Senhor em oração. Precisamos retomar planos, sonhos, precisamos retomar e agir naquilo que é nossa parte. Entregamos ao Senhor em oração, mas fazemos a nossa parte. Aquele casal agora se sente motivado a fazer a sua parte, e o Senhor lembra, o Senhor lembrou de Ana. E a oração então, ela nos permite viver a normalidade da vida, viver a vida como ela é, e não apenas carregando tristezas que nos impedem de fazer coisas, de sair de casa, de ir a tal lugar, que nos impede de buscar alcançar algum sonho que estava em nosso coração, mas que aconteceu algo e aquilo ficou pelo caminho. E por fim, o quinto ponto, Deus responde nossas orações segundo sua soberana vontade. Deus responde nossas orações segundo sua soberana vontade. No verso 20, Ana ficou grávida. Ana ficou grávida. E passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome Samuel, porque dizia, do Senhor o pedi. Irmãos, Deus respondeu a oração de Ana, no tempo certo. A vontade soberana de Deus concordou com aquele pedido, e Ele responde. Ele está atento, Ele estava atento ao pedido de Ana, e Ele está atento ainda hoje ao meu e ao seu clamor. Ele sabe, Ele ouve, Ele não está distante. É um Deus tão grande, tão grandioso, um Deus que está tão além, mas que ao mesmo tempo está tão perto de nós. Um Deus que ouve. E agora ela tem o filho dela. E o que ela fez? Com o seu filho, com a bênção, com o alcance daquilo que ela havia buscado em oração, o filho não se torna o centro da vida de Ana. Ela não parou a sua vida e tudo começa a girar em torno daquela criança, porque às vezes a gente pede, e aí quando a gente alcança, parece que aquela bênção se torna o centro da nossa vida. Parece que aquela bênção, algo que era positivo, ela acaba às vezes até atrapalhando em alguns momentos. Nós focamos mais na bênção, esquecemos a gratidão, esquecemos aquele que concedeu. O que ela fez? Ela dedicou o fruto da sua oração ao Senhor. No verso 26 ao verso 28 diz assim: e Ana disse, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Lembra de mim? Lembra que eu vim aqui, eu estava aqui orando? Ela não quis constranger ele, né? Porque talvez ela podia falar assim, lembra que o Senhor até me chamou a atenção, viu que achou que eu estava bêbada e tal. Ela não quis constranger. Verso 27. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso, eu também entrego ao Senhor. Olha aqui, está aqui o fruto da minha oração. Por isso eu entrego isso ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Aquela mulher, Ana, ela dedicou o que mais lhe custava, o seu filho, e ela dedicou ao serviço do Senhor. E é interessante entender que Deus tinha um lindo e grande propósito na vida de Samuel. Samuel, no capítulo 3, verso 20, fala que de Dan até Berseba, todos reconheceram que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Samuel, ele não é um profeta qualquer, mas ele tem um papel muito importante nas Escrituras Sagradas. Ele é aquele que ungiu o grande rei Davi, aquele que
tem uma participação primordial no desenrolar da promessa do Messias que viria. Esse Samuel, grande homem de Deus, nasceu de um momento insistente de oração. Nasceu de um momento de amargura de alma de alguém. Não é sobre nós, meu irmão. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. Então, eu preciso compreender que as minhas orações, elas podem impactar muito mais vidas do que eu imagino. As nossas orações que fazemos aqui das nossas causas pessoais, quando eu as entrego na mão do Senhor, ela pode impactar um ciclo, um eixo muito maior, e assim foi com a vida de Samuel. E eu já estou caminhando aqui para o encerramento, mas eu lembrei, esses dias eu busquei o meu caderno de oração, ele está aqui comigo. Esse aqui é o meu caderninho de oração, simplesinho. Aqui eu coloco nomes, questões, tem o nome da família, tem pessoas da família. E como é que eu faço? De acordo meio que com o tema, ele é meio bagunçadinho. De acordo com o tema, eu coloco um texto bíblico do lado. Tem ali as questões da família, de cada um. Tem questões envolvendo igreja. Tem questões envolvendo alguns pastores. Eu tenho uma lista de nomes aqui. Tem o nome de muitos dos irmãos aqui, nesse caderno. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque essa semana eu peguei esse caderno e ele, de uma certa parte em diante, eu escrevo às vezes a oração. Eu não tenho esse costume de escrever. Mas houve um momento que eu estava tão embolado na mente, eu não sei se é com você, mas a gente passa por isso, eu passo por isso às vezes. A mente parecia que não estava dando contato no relé, como diria o pessoal mais experiente, e eu não estava conseguindo orar. Ou pelo menos no meu entendimento, a oração estava embolada. Começa a orar, daqui a pouco vem um outro assunto na cabeça. E eu aprendi com um homem de Deus, que até hoje ele tem um caderno de oração assim, desse tamanho. E ele ora, ele escreve oração diariamente. Eu não escrevo diariamente, mas o que eu fiz? Eu passei, naquela fase da minha vida, eu passei a escrever oração. E tem várias páginas aqui escritas. E eu peguei uma oração daquelas para ler. Uma das mais antigas ali. Irmãos, eu fiz uma oração há um tempo atrás e hoje eu estou aqui. E é tão bom entender que Deus responde a oração. Irmãos, Deus responde às nossas orações. Deus, Ele responde segundo a soberana vontade. Ele abre caminhos onde não tem caminhos. Ele faz acontecer uns negócios que você não entende. Você vai parar onde você não imagina. Mas é esse Deus que nós servimos. Eu queria te convidar a ficar de pé. Nós já vamos orar. Mas que nós possamos levar tudo ao Senhor em oração. Que o nosso coração ele esteja mais ocupado em cumprir a sua vontade do que simplesmente ser atendido. Ser atendido é bom. Amém? Mas que o Senhor cumpra a sua vontade sobre as nossas vidas. Que em meio a essas crises, a essas angústias da vida, que eu e você possamos buscar o Senhor com intensidade. E que Ele renove a força, que Ele seja essa força renovada dentro de nós. E que nós possamos experimentar conforto e descanso no poder de Deus. E se o Senhor atender a nossa oração, tomara que Ele atenda. Se Ele atender a nossa oração, que a gente lembre de dedicar e consagrar tudo que venhamos a ter, tudo que venhamos a ser, para a honra e glória do Seu nome. Que o Senhor abençoe e complete a Sua palavra aos nossos corações.